É isso aí, gente. Estamos de volta. A doutora Cláudia está aqui do meu lado. Ela já se divertiu com as minhas puxadas de orelha do pessoal do Jaleco, né? Que ela também faz isso que eu sei. Doutora Cláudia está aqui comigo para a gente falar de um assunto sério, gente. Um assunto sério e que poucas pessoas acabaram tomando conhecimento, até pela necessidade aí, da doutora Cláudia de se preservar nessa questão. Mas acontece o seguinte, todo mundo sabe, a doutora Cláudia é servidora pública municipal concursada, né, faz parte dos quadros da saúde do município como médica, tem um histórico de atendimento considerável no nosso município, né? Aliás, ela vai falar sobre esse histórico, que é importante a gente dimensionar, dar números a esse atendimento, né? Porque isso é importante, e passou por um momento bastante complicado, tendo que, inclusive, recorrer ao judiciário para ter o seu direito de trabalhar, né? Por conta de um entendimento diverso por parte da Procuradoria da atual gestão. Doutora Cláudia, primeiro eu queria que você explicasse como é que começou isso, assim, né? Porque me parece que foi uma discussão acerca da divergência de tempo disponível para atuar, você sendo vereadora e trabalhando como médica. Como é que começa esse imbróglio, doutora Cláudia? Bom dia a todos. Eu queria... Estou muito feliz de estar aqui na TV Diário. E é a minha primeira aparição pública. Verdade. Depois de tanta tribulação na minha vida. Então, assim... Aliás, eu te agradeço por isso, a gente fica emocionado por isso. E para falar de uma coisa, de uma paixão, que é a medicina, né? Então, começou lá atrás, Anderson. Veja bem, eu entrei na justiça para receber uma gratificação da saúde, que é direito de todo servidor da saúde. Sim. E eu não recebi essa gratificação há 10 anos atrás. Então, na justiça, quando você entra, você só recebe os 5 anos. Sim, 5 anos. E eu ganhei na justiça essa ação. Uma ação da doutora Cláudia contra a Prefeitura Municipal, que não pagou essa gratificação da saúde. Eu e um monte de funcionários da saúde fizemos isso. Alguns através do Sindicato dos Servidores, outros através de advogados particulares. A minha entrada foi através da doutora Ana Paula no Sindicato do Servidor. Quando ela saiu, que entrou o Paulo Vinícius e o doutor Bruno no Sindicato do Servidor, a minha ação de gratificação, por respeito a ela que tinha iniciado a ação, eu mantive com ela. Sim. Mas uma ação de gratificação, veja bem, não tinha nada a ver com o mandato de vereadora, não tinha nada a ver com a crise política que vivia a cidade, era uma ação antiga. Era a servidora Cláudia buscando um direito que era tutelado e que foi me concedido pela Justiça. Claro. Essa ação, inclusive, eu ganhei. A gente não vai falar em termos de valor, mas eu ganhei um valor... não ganhei ainda em termos de prática, até porque as custas judiciais eu estou pagando, acabei dividindo em 3 vezes, que a custa de judicial foi um pouco grande, eu acabei parcelando essa custa judicial, então essa ação já está com a sentença. Eu já ganhei essa ação e estou pagando as custas judiciais. Perante essa ação, a Procuradoria da Prefeitura ela tomou uma decisão completamente ilegal, ao meu ver, irresponsável, ao meu ver, porque prejudicou muitos pacientes no atendimento e misturou as estações, falando que eu tinha 2 matrículas, concursada, como você falou, e um mandato eletivo de vereador. Um mandato este que foi concebido pela população de 2017 a 2020. Então, quer dizer, veja bem, uma ação que foi lá atrás, que eu ganhei legalmente, misturou-se tudo. Então, aí eu vou para a sessão da Câmara, que agora passou a sessão noturna, então já me ajuda até mais um pouquinho, apesar que, para quem está escutando, sabe que eu sempre tive presente, tanto no posto de saúde quanto no Semusa. Nunca deixou de atender, isso é claro. E ainda fazendo mais do que o meu serviço, que eu já fui parar no posto de saúde da Beira-Linha, já fui parar no posto de saúde da família da Granja Guarani, tudo isso pela prefeitura, nunca em condições anormais. Entendeu? Quando precisava, o secretário de saúde falava e a gente ia atendendo. Já atendi no tiro de guerra, então tudo pela matrícula da prefeitura. Então, assim, o que a gente está lutando? E aí eu fui pega de surpresa. Quando chegou em março desse ano, eu simplesmente fui chamada a tomar ciência de um processo. Um processo administrativo que saiu, inclusive, em Diário Oficial, sem o meu conhecimento. Eu falei, mas meu nome está lá no Diário Oficial, com o processo administrativo. E quando eu fui tomar ciência, já estava assim, você tem que se afastar de uma matrícula. Eu falei, mas por quê? Se eu trabalho... Sem possibilidade de se defender. Sem possibilidade de me defender,
sem possibilidade de diálogo, sem possibilidade de eu argumentar, e, inclusive, Anderson, pasme vocês, e os pacientes vão lembrar, com a agenda marcada até maio. Ou seja, já em A curso agenda estava em curso, com todas as datas marcadas, e simplesmente assim, ó, não vai mais trabalhar. E em janeiro e fevereiro, eu trabalhei normalmente, que era mês de férias, um monte de médico de férias, a doutora Cláudia, no posto de saúde, trabalhou normalmente, e simplesmente assim, ó, toma ciência e o salário está suspenso. E as suas contas, que todo mundo tem? Gente, olha só, o processo administrativo, apesar dele ser não judiciário, ele precisa obedecer os princípios da ampla defesa, do contraditório, senão ele fere a legalidade. Não é porque ele é um processo administrativo que ele pode ser arbitrário. Ele tem que dar a possibilidade da pessoa que está sofrendo, ou seja, quem é o objeto daquele processo administrativo, poder se colocar dentro desse processo. Senão ele é ilegal. Não tem jeito. E a Justiça confirmou isso, inclusive. Né? Agora a gente vem trazer uma notícia, né, talvez confortante para os pacientes que estão precisando, que não são poucos, né, são muitas pessoas que estão precisando de saúde no momento, e a ponta é a atenção primária, que é o posto de saúde, que é o posto de saúde básico, de atenção básica. Então, no posto de saúde da Várzea, a gente vem a público dizer que ganhamos na Justiça, através do Sindicato dos Servidores, que foi um agravo que o doutor Paulo Vinícius e o doutor Bruno entraram, através da Kátia, que é a presidente do sindicato, que me deu todo o apoio, como sempre. Né? Eu já tive algumas adversidades que o sindicato teve presente na minha vida, então a gente tem que fortalecer, tem que enaltecer, agradecer, né, pelo trabalho que os advogados, a assessoria jurídica do sindicato teve, que me devolve ao cargo a qual eu nunca devia ter sido afastada como médica do posto de saúde. Então, agora a gente vai esperar os trâmites legais e a questão da remuneração é uma outra, já que não teve diálogo, é uma outra questão, mas a partir do momento que a minha chefia direta, né, do posto de saúde, o secretário de saúde, me colocar, eu já estou à disposição para voltar, coisa que eu não deveria ter saído. Verdade, nunca deveria ter parado. Né? Eu fiz um cálculo básico, aqui a gente estava conversando antes, a minha agenda tem em torno, no posto de saúde, de 100 a 150 atendimentos mensais. Só a doutora Cláudia, de clínica geral, atenção básica, né, ali no posto de saúde da Várzea. Você calcular isso de março até agora, dá em torno de mais de 1.000 atendimentos, né, que deixaram de ser computados para a população de baixa renda que precisa de um posto de saúde, precisa de um médico para poder ter a sua saúde em dia. Ou seja, quase 1.000 pessoas chegaram no posto e não tinha médico. Né? Aí depois fica reclamando, né? Não tem médico. Mas é claro, se ficar fazendo esse tipo de coisa... Cláudia, eu sei que você não quer entrar nessa seara, mas me parece uma ação política, eminentemente política. Né? Porque, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista da demanda social, do ponto de vista da necessidade de termos médicos trabalhando, gente, não está sobrando médico assim nos quadros da prefeitura, não. Pelo contrário, está faltando. Tem especialista que a prefeitura não tem há mais de 20 anos. Então, tem que se pensar nisso com carinho. Mas me parece uma coisa eminentemente política. Me custa acreditar que se faça política com saúde nos dias de hoje. Eu sinto muito isso. A gente vê médicos sendo mandados embora. O rapazinho que atendia no PSF da Quinta Lebrão também foi avisado de um dia para o outro que estava demitido, e a Quinta Lebrão está sem médico. E gerou uma comoção muito grande na comunidade. Exatamente, né? Na comunidade, na internet também, pessoas falando por que o doutor Jean não está aqui mais. Tal. E assim, coloca-se outro profissional, mas não se dá o respeito com aquele profissional de se defender, se ele chegou 1 hora atrasado, ou se ele saiu 1 hora antes, por que foi, se ele estava em visita domiciliar na comunidade. A gente vê um posto de saúde da beira-linha também sem médico. Então, assim, eu acho que não é porque seja o profissional médico, eu acho que, como qualquer profissão, principalmente na área de saúde, o respeito ao servidor público, o respeito ao funcionalismo público, aos profissionais de saúde, ele tem que ser mantido. E isso a gente não viu nessa ação particular, né, desse processo, e eu vou me defender, e eu fico feliz de ter entrado na Justiça para voltar a exercer a minha medicina. Agora, Cláudia, eu sei que você já está feliz, vai voltar a trabalhar, ela gosta muito de atender a galera, né? Mas você tem um caminho ainda a percorrer aí no resto do mandato, né? Eu estava conversando com ela aqui em off, ela está meio desanimada, não sei, o baque foi grande, a gente percebeu isso, né? Aliás, o Jornal Diário sempre fez questão de colocar isso como uma manobra, como foi, né? A gente percebeu isso, sempre foi uma manobra política,
Em nenhum momento se teve um traço sequer aí, né, de uma ação responsável, pelo contrário, se mostrou irresponsável e com reflexos nocivos em famílias teresopolitanas. A família da doutora Cláudia, a família do Leonardo, a família do Rony, né, todos que sofreram essa violência nos últimos anos, a gente percebeu claramente que foi uma manobra. Mas você tem pela frente aí trabalho. Como é que você está encarando essa... Eu já vi alguns pronunciamentos seus aí recordando moções. Como é que você está encarando essa volta, Cláudia? Eu sei que está sendo política, difícil. ela faz parte da minha vida. Sem dúvida. Né? Eu estou no 4º mandato de vereadora, não é brincadeira isso. E a gente, pela imprudência, às vezes, de falar demais, porque a gente só falou, eu nunca vi ninguém passar o que passou porque falou, eu já vi passar o que passar por conta de ações concretas, né? Mas falar demais mulher fala mesmo, né? Eu tenho que fazer minha meia-culpa, acabei falando muito, mas assim, eu não cometi crime nenhum, sempre acreditei na minha inocência, vou provar ela, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, eu vou provar. Para Deus, eu sei que eu já provei, porque Ele já me conhece há muito tempo, eu sei, eu tenho uma linha direta, eu converso muito, falo, Deus, você sabe a filha que o Senhor tem, o Senhor sabe o que eu fiz e o que eu não fiz, então, com a linha direta a gente sabe, mas como a gente tem que provar para os homens, para as pessoas que nos julgaram, e a minha família acreditou sempre em mim. E isso emociona ainda, porque a gente não espera passar por isso. Mas toda tribulação faz você crescer. Então, na maneira mais difícil, eu vou crescer e vou aprender com os erros, com os acertos. E fiz um discurso emocionado, sim, no primeiro momento que eu voltei, falei de Deus, sim, porque eu acho que foi Ele que me fortaleceu. Eu não tenho vergonha disso, de falar da minha fé. E onde eu puder, eu vou falar. Agora, até 2020, eu vou cumprir aquilo que me foi determinado com muita honra, com muito orgulho, lutando pela comunidade, lutando para as pessoas mais carentes, trabalhando em função do povo teresopolitano. Quando eu vou num lugar, eu percebo que tem lixo, que tem falta de segurança, que tem falta de iluminação. Eu vou cumprir isso com determinação. Agora, o que vai ser daqui para frente, eu tenho muito respeito com a minha família, tenho uma gratidão demais com ela que não me faltou nos momentos mais difíceis, né? Então, vai ser uma questão de dialogar e pensar direito no passo que você vai dar para o futuro. Eu acho que até 2020 a gente vai tentar terminar o mandato com muita paz, com muito trabalho, que é o que deveria ter sido feito, mas foi interrompido. Eu vi uma entrevista do Leonardo falando, e ele falou assim, eu não deixei de ser vereador, em nenhum momento eu deixei de ser vereadora também. Isso é verdade. Nós fomos afastados por uma manobra, talvez, ou por irresponsabilidades, por denúncias que houveram, mas o próprio denunciante falou que não teve propina, que não teve pedido errado. O que a doutora Cláudia pediu? Eu ouvi, né? Eu estava lá na audiência, a doutora Cláudia pediu um emprego, e o senhor deu, não. Cadê o crime, né? Então, assim, a gente vai... Eu vou primar pela luta da minha inocência, eu tenho certeza verdade, disso. Né? Assim, a primeira vez que a gente está se falando também depois do episódio, né? A gente só se encontrou na igreja uma hora ou outra, mas a primeira vez que a gente está falando. E eu vou falar para você o que eu falei com o vereador Leonardo Vasconcelos também. Né? Desde o início desse processo, e essa foi a nossa postura jornalística, tudo o que foi engembrado, tudo o que foi colocado, sempre esteve pautado pela sombra da dúvida. Né? E aí, gente, não tem jeito. Né? Vindo de quem vem, sendo o que ainda mais dúvidas, tirando as dúvidas legais, processuais, que a gente viu que a fragilidade tomou conta de toda essa denúncia desde o início dela. Então, a gente sempre tratou com muita cautela esse processo, evidentemente que a gente noticiou, como todas as pessoas noticiaram, mas a gente preservou a verdade dos fatos e a gente fez questão de deixar a nossa opinião, que ele não abre mão da nossa opinião de jeito nenhum, não fica mandando direito de resposta para cá, enchendo o saco da gente na justiça, não, porque a nossa opinião a gente não vai deixar de lado nunca. É ela que faz com que há 31 anos o Grupo Diário esteja todos os dias levando notícia ao cidadão teresopolitano. E se depender de mim, Anderson, com tanta fofoca que está tendo aí, que a TV Diário vai fechar, eu acho que todo teresopolitano que escuta as informações da TV Diário, dos outros órgãos de imprensa de nossa cidade, deve primar
por vocês continuarem a existir, por vocês continuarem aqui e divulgar. Da sua maneira, da maneira dos apresentadores, a pessoa pública ela tá passível disso mesmo. Né? Só acho que tem que ter respeito. Às vezes as pessoas estão faltando com respeito, vão para a internet, às vezes falam um pouco, julgam, falam, e às vezes acaba virando agora chacota. Eu acho isso, às vezes, um pouquinho de falta de respeito. Mas o jornalismo sério, que é o que a TV Diário faz, outros órgãos de imprensa de nossa cidade fazem também, a gente tem que aplaudir e lutar para que vocês continuem esse trabalho. É isso aí. Independente da sua decisão, a gente vai estar apoiando aí sempre, tá? Obrigado pela tua participação, Cláudia. Leva aí os nossos cumprimentos à tua equipe também, que eu sei que é nota 1000. Eu quero agradecer aqui a oportunidade e agradecer à população de Teresópolis, que eu recebi muitas manifestações de carinho. Verdade. E é a minha oportunidade de agradecer a todo mundo que me deu um abraço, que torceu, que rezou, que orou. E eu nunca vou esquecer disso, da gratidão. Tá? Muito obrigada a todos vocês, principalmente vocês que trataram essa questão com respeito. A gente agradece. Cláudia, a gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo, bem rápido. Daqui a pouco a gente está de volta.